Meus irmãos e minhas irmãs, neste momento eu gostaria de ministrar uma palavra sobre 7 princípios fundamentais da oração. O que muitas pessoas têm me perguntado, têm me procurado e perguntado desta forma: como eu oro? Já fiz referência a diversos princípios básicos, mas agora eu vou dar-lhes meus 7 princípios fundamentais da oração. O primeiro princípio: aquiete-se diante de Deus. O salmista escreveu de sua própria experiência: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. É preciso reconhecer que Deus não nos deu uma opção, mas uma ordem. Infelizmente, a maior parte de nossa oração inexperiente é falar a Deus. Nada há de errado nisso. É de fato uma boa forma de aquietar-nos diante de Deus. Como eu disse outras vezes, tenho aprendido a contar a Deus tudo quanto me aborrece. Isso me alivia e faz com que me acalme diante dele. Devemos lembrar-nos também que a oração é um diálogo e não um monólogo. Portanto, quando oramos, devemos não apenas falar, mas também ouvir. Deus não é autor de confusão, mas de paz. O segundo princípio da oração é: entre em comunhão com o Espírito Santo. A Bíblia diz, no 2º capítulo da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós vimos nesse capítulo que só o Espírito Santo conhece a mente de Deus. É ele quem tem poder para colocar um espírito tranquilo em comunhão com Deus e revelar o plano divino para nós. Isso se verifica tanto na direção específica como na direção geral que Deus deseja levar-nos. Começo falando diretamente ao Espírito Santo. Digo-lhe: amado Espírito Santo, preciso saber o que meu Pai deseja que eu faça. Por favor, abre-me o Espírito neste momento e revela-me o que ele deseja mostrar-me para que eu glorifique a meu Salvador Jesus Cristo. E continuo: eu te amo, ó Espírito Santo. Tu me fizeste nascer no corpo de Cristo. Deste-me tua plenitude, deste-me teus dons, de modo que eu possa ser uma bênção para este mundo. Amado Espírito Santo, mostra-me o que eu devo conhecer. Alguém me perguntou onde ficava a residência de Deus. Era no céu? Respondi que sim, mas onde é o céu? Se alguém que vive na Austrália erguer os olhos para o alto, então a pessoa que vive no Alasca deve estar olhando para baixo. Devo admitir que na ocasião eu não tinha a resposta. Assim, no próximo domingo, disse à igreja: domingo que vem vou dar-lhes o endereço de Deus. Todos ficaram muito felizes. Então fui à gruta de oração e aquietei meu espírito diante de Deus, em comunhão com o Espírito Santo. Afinal de contas, ele é onisciente, sabe todas as coisas. Enquanto orava, o Espírito Santo me deu a resposta. Eu não aguentava esperar pelo domingo. Pus-me em pé perante a congregação e disse: hoje vou dar-lhes o endereço de Deus. Todos me fitavam, munindo-se ao mesmo tempo de lápis e papel. O endereço de Deus está dentro de vocês. Enquanto eu pregava, o povo era abençoado pela realidade da presença permanente de Deus. O terceiro princípio é: desenvolva suas visões e sonhos. Já declarei quão importante é ter uma visão vinda de Deus. Isto é de particular importância na oração. Faz pouco tempo, ouvi um psiquiatra dizer que a mente subconsciente é sobremodo influenciada pela imaginação.
Se alguém ver alguma coisa, isso lhe afetará a mente consciente muito mais do que apenas ouvir. É por isso que muitas pessoas oram olhando para alguma coisa. Quando Daniel ficou preocupado com o futuro de sua nação, ele orava voltado para Jerusalém. A João, na ilha de Patmos, foi dito que visse o que Deus lhe revelaria. Estou certo de que João assentou-se na praia de Patmos, de onde quase se pode ver as praias de Éfeso. A revelação começou para mostrar-lhe a condição das igrejas que estiveram sob seus cuidados antes que Roma o exilasse. José teve uma visão antes que ela se tornasse realidade. Abraão teve de olhar para alguma coisa enquanto Deus lhe fazia promessas. Olhou para a terra que haveria de herdar, e essa imagem lhe gravou no coração. Encheu-se daquela visão até que ela se tornou realidade. Uma mulher me procurou e disse: Doutor Cho, ore a favor de meu filho. Ele não é crente e leva uma vida muito pecaminosa. Venho orando por ele há anos, mas nada acontece. Vá para casa e comece a vê-lo como crente enquanto ora pela sua salvação. Sim, retrate na imaginação a pessoa que ele seria se fosse crente. Depois de algumas semanas, essa irmã me contou que a princípio foi difícil orar pelo filho, segundo minhas instruções. Porém mudou de atitude e começou a ver o filho como crente. Imaginava-o indo com ela à igreja, imaginava-o lendo a Bíblia e orando. Ficou tão feliz com esta nova visão do filho que, em vez de continuar orando por ele, começou a dar graças a Deus pela sua salvação. Não muito depois que ela começou a dar graças a Deus pela salvação do filho, ele disse que queria ir com ela à igreja. Naquele domingo, entregou o coração ao Senhor e ainda está servindo a Deus. Um homem em minha igreja tinha um negócio que ia de mal a pior. Veio ao meu escritório e pediu-me que orasse por ele. Não sei o que há de errado, pastor, disse em lágrimas. Sou dizimista regular, contribuo para os pobres e tento levar uma vida cristã. Porém, minha panificadora ainda está à falência. Para mim, isto seria um desastre por causa do mau testemunho na comunidade. Tenho dado testemunho a muitos de meus fregueses. Por isso, se eu falir, irão rir do meu Jesus. Continuou ele torcendo o lenço em grande angústia. Depois de orar por ele, ensinei-lhe o princípio das visões e sonhos. Disse-lhe: Senhor Hu, volte à panificadora. Comece a ver o êxito, comece a contar o dinheiro na registradora vazia e veja toda aquela gente lá fora fazendo fila para entrar em sua confeitaria apinhada. Depois de dizer-lhe essas palavras, orei de novo e o despedi. Enquanto ele saía, olhou para mim de um modo um tanto espantado, mas de qualquer maneira tentou. Em apenas 2 meses, voltou ao meu escritório um sorridente senhor Hu. Doutor Cho, a coisa funcionou. Pensei que o senhor estava maluco, mas o senhor é um homem de Deus e devo obedecer ao meu pastor. Minha esposa e eu temos agora um cheque para entregar à igreja. Fiquei admirado ao ver o cheque de $10.000. Era o dízimo. O quarto princípio é, em suas circunstâncias, assuma autoridade sobre o diabo. Lembre-se de que você está assentado com Cristo nas regiões celestes. Paulo diz-nos que o trono de Cristo está muito acima de todos os principados e potestades. Você tem o direito de ver cumprida a resposta às suas orações. O diabo não tem vez em seus negócios, mas como enganador, ele tentará ocupar território que não lhe pertence.
Portanto, assuma a autoridade legítima que você tem em nome de Jesus e repreenda o diabo. Ele deverá fugir de suas circunstâncias. O quinto princípio é: mantenha um registro preciso de seus pedidos a Deus. Saiba quando você orou, por que orou e anote. Deste modo, você não terá de depender da memória. Também pode manter diante de Deus as orações não respondidas e lembrá-lo do que ainda precisa ser feito. Garanto-lhe que louvará a Deus pelas respostas, desde que reconheça quantas de suas orações estão sendo respondidas. Quantas vezes oramos e esquecemos o motivo das orações? Quando a resposta chega, não reconhecemos a fidelidade de Deus. O sexto princípio é: louve a Deus antecipadamente. Lembre-se, Deus chama as coisas que não são como se fossem. Deus vê a você e a mim perfeitos em Cristo, com todas as nossas deficiências, com todos os nossos pensamentos pecaminosos. Deus se regozijará em nós com júbilo. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Sofonias 3,17. Mal posso imaginar o poderoso Deus do universo regozijando-se em você e em mim. Ora, se Deus pode ver-nos perfeitos em Cristo, por que não podemos ver a obra de Deus já concluída? Portanto, regozijemo-nos antes mesmo que a resposta de Deus se torne óbvia. E o sétimo princípio é orar sem cessar. Como posso pastorear uma igreja tão grande, viajar pelo mundo, escrever livros, ter um ministério na televisão em 2 continentes e ainda orar todo o tempo? Por que não? Que é a oração senão comunhão? Aprendi, no decorrer dos anos, a ter o espírito postado na direção própria. Posso estar num banquete, cercado de muitas pessoas e ainda ter meu íntimo voltado para o alto. Digo ao Senhor: amado Senhor, tenho de ir a este jantar com a minha esposa. Estarei na companhia do teu povo, mas a qualquer momento estarei pronto para ficar a sós contigo. Pelo simples fato de eu estar ocupado, não hesites em puxar-me para o lado. Tenha a bondade, Senhor. Estou em atitude contínua de oração, muito embora esteja ocupado exteriormente. Penso que nosso Senhor aprecia esse tipo de consideração. Jesus estava continuamente em comunhão com o Pai. Ele nunca disse coisa alguma que não tivesse antes ouvido o Pai dizer. Nunca fez coisa alguma que não tivesse visto o Pai fazer. Portanto, é possível estar continuamente aberto ao Pai. Meus irmãos e irmãs, dei-lhes os 7 princípios que uso em minha vida pessoal de oração, porque desejo que você também desenvolva a sua. Se já tem uma vida de oração, sei que não se molestou por eu haver tratado do assunto aqui. Se não a tem, é hora de começar. Você nunca terá um reavivamento em sua vida e ministério se não orar. Sua igreja nunca começará a orar, a menos que você o faça. Ó Espírito Santo, o reavivamento vem de ti, envia-o, começa a obra em mim. A palavra declara que tu suprirás nossa necessidade de bênção agora. Ó Senhor, rogo-te humildemente. Estas palavras de um antigo poema retratam a atitude que Deus deseja que tenhamos com relação ao reavivamento. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você ouviu esta palavra poderosa e ainda não se inscreveu aqui no canal. Você está vendo aqui a palavra inscreva-se aqui no canal. Clique nessa palavra, tá bom? Se inscreva aqui no canal. Depois você vai ver um sininho, você toque nesse sininho. A partir do momento que você tocar no sininho, vai aparecer a palavra todas.
toque em todas, porque todas as vezes que liberarmos os próximos vídeos, você será notificada e será abençoado, tremendamente abençoada. Deixe também o seu like, é um joinha para cima, tá bom? E não se esqueça de enviar esse link, esta palavra, para aquela pessoa que precisa tanto ouvir esta palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus abençoe a vida de cada um e nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Seja membro do canal Vinícius Siqueira e obtenha benefícios que só os membros têm. Então, você que já é inscrito no canal e ativou o sininho das notificações, logo você vê o botão Seja Membro, clique nele e obtenha os benefícios. E o primeiro benefício é que você tem uma mensagem destacada. Quando você faz um comentário aqui no canal, você tem um destaque na sua mensagem. E isso é muito importante porque você mostra para os outros que você apoia este canal. E outro benefício que você tem é que você pode compartilhar os devocionais diários, que são 365 devocionais, que são postados todos os dias aqui no canal. Existe um grupo específico e a pessoa recebe um link que é direcionado para o grupo. E nesse grupo você tem todos os devocionais de todos os dias do mês, que você recebe logo pela manhã, e você tem o benefício de compartilhar esses devocionais com os seus contatos. Esse benefício é apenas para os membros. No YouTube não tem como compartilhar os devocionais, apenas ler na comunidade do YouTube, mas quem é membro tem o benefício de compartilhar com todos os seus contatos e as suas redes sociais. Seja membro!